Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nesses momentos que nós estamos fazendo com você uma revisão de literatura, né? Se alguém disser, vocês deram aula, gostaríamos muito que pudesse, né? Não dá um período, um curso. Isso aqui seria todo um curso inteiro e não esgotaria. Mais importante, como nós temos falado, é de chamar a atenção de alguns aspectos importantes da Idade Média que também são repercutidos ainda hoje. E às vezes, como nós já colocamos, né, muitas vezes, se não quase todas elas, quando se pensa em Idade Média, só pensa no negativo, né, Idade das Trevas, como já foi colocado aqui, Inquisição, bruxa. Nós temos que tirar essas ideias da cabeça, né? Nós estamos falando em aula de história. A história não aconteceu um período único, um momento único, ela tem uma dimensão universal, né? E que muitas vezes acontece num lugar, de uma forma, de outros, semelhante ou não, mas cada acontecimento é um acontecimento histórico. Como nós estamos aqui hoje, né? Eu, professor Carlos, vocês aqui nos assistindo, esse é um momento histórico, né? Pode não ter uma relevância social grande como outros acontecimentos, mas tem a sua importância de estarmos aqui e principalmente você estar aí com a gente. Isso faz parte agora da nossa história, né? E uma das colocações quando se fala na Idade Média é a Santa Inquisição. Até muitas vezes nos livros aparece, entre aspas, santa, né? Como é que pode ser santa uma coisa que martirizava, matava, julgava, e, né, fazia a pessoa perder a sua cidadania, fazia a pessoa perder as suas condições. Nós temos que lembrar que ela aconteceu predominantemente quase no final da Idade Média, né? Em um momento muito forte, que já estava começando, o mundo já estava saindo um pouco da periferia da zona rural, já estava mais na dimensão urbana, e essas ideias de mundo eram trazidas através das cruzadas, através do comércio, através de uma série de movimentos sociais, eram trazidas novas ideias. E aquela unicidade que tinha até, achava-se na Igreja Católica, começa a ser abalada. Então, vamos reorganizar, né, os conceitos da Igreja, os mandamentos da Igreja, vamos rever tudo isso e impor para a comunidade que, se não faz dessa forma, não pode viver na nossa sociedade. E nós estamos falando de uma sociedade centralizadora na Europa, predominantemente ali Itália, né, Portugal e Espanha, predominantemente, e é um povo que vivia dentro de uma normativa. E aí surgem outras informações, outras concepções, e precisava nortear elas, precisava reorganizar. Não dava somente para orientar. E começa a imposição, que nós chamamos de Inquisição, né, professor? Então, na realidade, né, a gente precisa usar esse termo Santa Inquisição com um certo cuidado, tá? Então vamos, já que nós estamos numa aula de história, vamos lá na aula de história. Constantino, né, em 313, praticamente no final do Império Romano, né, Constantino, no Édito de Milão, ele vai assegurar a tolerância e a liberdade de culto para os cristãos. Pois bem, concomitante a isso, ele vai determinar que o império vai se declarar neutro, cada um tem o credo que bem entender, professa a religião que bem entender, não é? Ele vai proibir, inclusive, a perseguição religiosa contra os cristãos. Porém, né, mais tarde, em função desse édito de Milão, estabelecido por Constantino, determinados grupos da igreja vão começar a identificar atitudes, comportamentos que, dentro da visão dessa tolerância religiosa, teriam que ser investigados por um determinado grupo de pessoas. E mais, que deveriam ser punidos também, não é? Qualquer atitude, qualquer comportamento que tivesse desvinculado
da normativa da igreja, né, da igreja cristã primitiva, ela deveria ser investigada. Para impedir, inclusive, né, a dissidência da própria igreja. Porque se aparece um grupo lá que questiona a autoridade da igreja, isso tem que ser identificado. Bom, durante a Idade Média, então, apareceu um movimento na França chamado movimento dos cátaros, né, que acreditavam assim, era uma doutrina maniqueísta. O que é maniqueísta? Bem e mal, né? Ou seja, para eles haviam dois grupos, haviam duas ideias. Um Deus criador, bonzinho, tal, que cuidava das coisas espirituais. E um Deus mauzinho, que era o criador das coisas materiais e que tentava o homem. Essa ideia maniqueísta, essa ideia de bem ou mal, vem lá da Pérsia, né? Isso é muito antigo. Bom, enfim, levando em consideração que os cátaros dividiam a ideia de divindade, já que a igreja acredita em um só Deus, como que tem dois deuses, um do bem e um do mal? A igreja resolveu investigar. Então nós temos lá o Papa Lúcio III, de 1184, e mais tarde o Papa Inocêncio III, ele resolve criar um grupo de pessoas, de teólogos dentro da igreja, denominados inquisitores da fé. Qual era a função? Vocês aí que são cátaros, vem cá. Como é que é esse negócio aí de Deus do mal, Deus do bem? Vamos investigar onde que está nas Santas Escrituras, onde que está isso? Será que isso é pertinente ou não? Vocês estão errados, então vocês têm que ser punidos, não é? Porque o Rafael falou assim, né? Sempre quando se fala na Santa Inquisição, parece que o julgamento é em 1 hora, a condenação é meia hora, bota a pessoa na fogueira santa e queima, pronto, purifica pelo fogo. Não é bem assim, né? Quando você vê a origem do termo Santa Inquisição, ou Tribunal da Inquisição, antes se chamava Inquisitores da Fé. Escuta, vem cá, rapaz, você está falando que tem dois deuses, mas isso aqui não está na Escritura. Você pode mudar seu comportamento, vamos convencer você de que você está errado, tá? Muito bem. Aí, o que era o termo, né? Vamos colocar entre aspas, o que era o termo Inquisição? Ele ganha força durante a Idade Média, principalmente em relação àquelas pessoas que passaram a criticar, passaram a fazer oposição à igreja, né? O tribunal, como o próprio nome está falando, o Tribunal da Inquisição, era um tribunal dentro da igreja, eclesiástico, de teólogos, formado por clérigos, né, que conheciam os documentos, conheciam a jurisprudência da igreja, a formação da igreja, era formado por batizados católicos, e eles investigavam tudo aquilo que eles acreditavam que fosse heresia. Então, aquela questão do conceito da palavra, né? Inquisição não é para condenar, inquisição é para averiguar. E agora o outro termo que nós estamos usando, que também é mal interpretado, heresia. O que é uma heresia? É tudo aquilo que é contrário a um preceito, a uma atitude religiosa. Não é só o cristianismo, né? A gente viu numa aula passada o islamismo. Se alguém falar mal de Maomé, é uma heresia. Né? Do mesmo jeito, se alguém falar mal de Jesus, é claro que é uma heresia também. Tá? Então, veja bem, qual que era a função desse tribunal de pessoas? Era reorientar, era reconduzir ao conhecimento e à interpretação correta daquilo que pregava as Santas Escrituras e a igreja também. Porém, em função da resistência, em função da perseverança desses grupos, houve a ideia de penalizá-los. Através do quê? Penitências. Todos nós cristãos fazemos penitência. Oração, a confissão com o padre, o jejum durante um determinado período. A ideia era essa, né? Tratar aquele assunto e impor a essas pessoas
algumas penas espirituais. Quanto maior fosse o grau de heresia, consequentemente, maior seria a punição, que chegava até a questão da excomunhão. A pessoa estava interditada de professar a sua fé, tá? Pois bem, quanto mais a heresia se tornava nociva, contrária aos ensinamentos da igreja, a punição seria cada vez maior. Confisco de bens, demolição da casa, morte, né? E aí que vem a história da purificação, que era o último grau, praticamente, desse tribunal da Inquisição, em cima daqueles que praticavam ideias contrárias à igreja. Mas é curioso, né, o que a mídia faz, né, o que a internet principalmente faz. Quando a gente foi pesquisar, quando eu fui pesquisar, né, vou no Google, Santa Inquisição. Primeira figura que aparece, Joana d'Arc sendo queimada viva. Ou um outro herege qualquer sendo queimado vivo. Mas espera, é só isso? Não, não é só isso. Esse foi o último grau da Santa Inquisição, né? Houve penitências, houve excomunhões, houve orientações. Então é aquela história, né? Eu sempre falo isso para meus alunos. Cuidado com o que vocês pesquisam na internet. Às vezes tem lá um determinado assunto que você vê um lado dele, você não vê o contexto geral. Então, esse é o objetivo dessa aula, que nós estamos falando sobre a Santa Inquisição, né? O Tribunal da Inquisição, os inquisitores da fé. Nem tudo aquilo que a mídia, a internet, os filmes, os seriados colocam, isso teve um fundamento aí histórico, tá? Precisamos tomar muito cuidado com isso aí. Inclusive, nós temos aí o Papa Inocêncio IV, que ele promulga a bula ad extirpanda, e ele limita, né, de que é proibido fazer as mutilações, fraturas, derramamento de sangue. Ele exige a presença de um médico nas sessões para ver se realmente está em condições de acordo com a sua bula, né? E a preocupação não era fazer com que somente que a pessoa mudasse a sua opinião, ela não divulgasse a sua opinião. Porque a igreja não queria impor para as pessoas, você tem que acreditar nisso. Mas a igreja explicava o que tinha que ser feito para que ela não pudesse dizimar a sua ideia falsa diante daquilo que a igreja acreditava. E uma das coisas também, né, que nós temos que ver, mais uma vez, acentuar que o poder civil, o poder religioso andava junto. E muitos desses inquisidores trabalhavam para as cortes. E algumas ideias que eram diferentemente que poderia abalar o poder monárquico, que é representado pelos imperadores, pelos reis, que era a persona de Cristo, né, para eles, né? Então, essas inquisições muitas vezes usavam dessas artimanhas para que eles pudessem ser servis aos seus imperadores, e não somente a questão da igreja. Então é que a gente centraliza a igreja, mas não é a igreja só. Nós temos que ver nesse poder temporal que usou desses meios, inclusive de tirar as condições materiais de famílias e pessoas, simples julgamento, para que eles pudessem ficar, né, com aquilo que a pessoa tinha, produzia, principalmente quando era judeu ou islâmico, eram perseguidos também nesse período, por essa situação também, professor. Eu gostaria só de complementar o seguinte, né? Como eu disse para vocês, o primeiro momento que surge a palavra inquisitores da fé é o ano 1184. Então vamos atualizar algumas coisinhas por aí. Em 1546, quando houve o Concílio de Trento, que foi um movimento da igreja, né, para combater, para conter praticamente, está vendo aí a figura, né, do Concílio de Trento, para conter o avanço do protestantismo nas áreas que eram influenciadas pela igreja. Dentro dessa chamada contra-reforma, houve uma adequação do termo, primeiro, tribunal, do termo Santa Inquisição,
para Tribunal do Santo Ofício. Né? Olha o nome, Tribunal do Santo Ofício, de como você pode professar a palavra de Deus de uma forma correta. Né? Essa Contra-Reforma também, ela conteve, como o professor Rafael falou, né? Conteve algumas punições mais severas a essas pessoas que cometeram algum tipo de heresia contra a igreja. O Concílio de Trento, por exemplo, estabeleceu, né, confirmou os 7 sacramentos, né? Batismo, a crisma, a confissão, a Eucaristia, o matrimônio, a ordem, a extrema-unção. E esse grupo de sacramentos ficaria como uma régua para poder punir ou consertar, vamos dizer assim, né, aqueles que reagiam contra a igreja. E eu vou também um pouquinho mais além, dizendo para vocês assim, ó, no jubileu do ano santo do ano 2000, o Papa João Paulo II, né, ele realizou um ato histórico que marcou praticamente o pontificado dele. O sumo pontífice disse o seguinte: pediu perdão à humanidade por, durante um certo tempo, há 800, 500 anos atrás, a igreja tivesse cometido algum exagero na punição do tribunal, nos inquisitores da fé. Né? O objetivo do Vaticano é muito claro, é dizer assim, apesar da igreja ela ser santa, mas a igreja é feita por pessoas humanas, que no decorrer da sua história, por que não, poderiam ter cometido determinados erros, em excesso ou não. Tá? Então, no mesmo ano, no ano 2000, né, é milênio que fala? Não, é o milênio, né, do cristianismo, né? A Comissão Teológica Internacional também, ela publicou um documento de memória e reconciliação da igreja com as suas culpas do passado. Né? A instituição não é perfeita, não foi perfeita, nós não somos perfeitos. Nós tivemos uma aula sobre santidade, né? Não é você ser santo, mas é você chegar mais perto da perfeição. É isso, Rafael? É isso, inclusive, né, que eles reconhecem, como você disse, o pecado individual, mas em nome da igreja, mas não é a igreja que faz o pecado, mas são os seus membros, e que esse documento ressaltado, né, exorta os fiéis a uma contínua penitência e purificação de suas falhas. E lembrar o seguinte, né, o professor lembrou, quando você vai fazer uma pesquisa, Santa Inquisição, aparece lá as imagens e tal. Naturalmente, você, quando abriu essas pesquisas, não vai aparecer esse documento, porque não chama atenção. Poucos conhecem, pouco se valorizou, mas qualquer ato negativo se fala, se mantém por um longo tempo e às vezes não é tão grande como a mídia, infelizmente, exagera. Mas aquilo que é positivo, que olha, nós reconhecemos a nossa caminhada, reconhecemos as nossas dificuldades com o islamismo, com a mulher, com a Inquisição e tantos outros momentos, que o que se estava fazendo naquele momento é acreditava que aquilo era o certo. O que nós temos que ver, se nós estamos fazendo hoje, está certo. Né? Não somente com o nosso olhar individual, mas temos que abrir esses olhos e nada mais do que pedir a força do Espírito Santo. Para o próximo assunto, professor? Para o próximo assunto, nós vamos trabalhar uma outra santa, né? Já que nós mudamos agora, né, a Santa Inquisição para Tribunal da Fé, nós vamos trabalhar na próxima aula a Guerra Santa, conhecida também como as Cruzadas, o embate entre cristãos e islâmicos na Idade Média. Até lá!